Ramon, nós estamos aqui em São Tomé das Letras, área rural. Nós fizemos alguns vídeos, né? A gente vai botar o link para vocês conhecerem um pouco o trabalho do Instituto Origem, da UNVEG. Mas aqui é uma área de agricultura sintrópica, né? Que vocês estão fazendo experimentalmente com o plantio de café. E eu queria que você explicasse, né, o que é a agricultura sintrópica e por que vocês escolheram plantar café, né? Porque vocês são veganos, né? E assim, café sempre está associado assim com o grande produtor, uma coisa muito empresarial, né? Então, conta para nós assim, por que da escolha do plantio de café? Sim. Então, antes de falar do café e da agricultura sintrópica, eu vou voltar um pouquinho para a gente entender um pouco o contexto da região que a gente está, né? Isso. A gente está na Serra da Mantiqueira, uma área de altitude, então a gente está aqui a 1000 metros de altitude, mais ou menos, e é uma das regiões mais famosas por produzir café no mundo, assim, né? Só que a gente tem um problema porque a região ela produz o café só em monocultivo, ou seja, só o café, e por causa disso é muito necessária a aplicação de muito agrotóxico, muito adubo químico, mas ao mesmo tempo é a fonte de renda de muitos produtores, gera muito emprego. Então a gente precisa olhar para esse cenário e buscar soluções. Como que a gente pode melhorar, né? E aí a gente começa a aprender com a grande mestra, né? Que é a natureza. Então, se a gente for entender o café, a gente vai perceber que ele é uma planta de extrato baixo na floresta. Como a gente estava conversando aqui, toda floresta ela tem andares. E aí, por causa desses andares, ela forma esse mosaico. E cada planta ocupa um andar nesse mosaico. O café ele é de extrato baixo, ou seja, ele fica lá embaixo, sombreado pelas outras plantas, né? Então, quando a gente entende o café e qual o papel que ele ocupa dentro da floresta, a gente começa a montar esse desenho da composição que o café vai ter junto com as outras plantas no sistema. Para favorecer a saúde dele, desenvolvimento, né? Ao invés de monocultura, e aí precisar entrar com insumos e defensivos químicos. Exato. É igual a gente, né? Imagina se a gente ficar sozinho, ficar só, sem afeto, sem carinho, sem amor, a gente vai ficar triste. Então, quando a gente planta só o café, ele vai ficar triste, ele vai entrar em estresse e vai estar suscetível a doenças, né? Boa comparação. Agora, uma lembrança agora, o café é uma planta estrangeira, quer dizer, ela não é originária daqui da nossa região, nem da América do Sul, né? Isso. Então eu imagino um brasileiro no exterior, uma das coisas que ele mais tem saudade é a comida. Uhum. Então ele precisa sentir, ele criar um ambiente ali que ele faça a comida dele ou que lembre da onde que ele veio, né? E é isso que vocês estão fazendo, né? Exatamente. É trazer o café para um habitat semelhante ao de onde ele veio, né? Então, esse sistema, assim, a gente pegou essa área, é uma área que estava bem degradada, era um pasto ralo aqui. Braquiária. Braquiária. E aí a gente fez uma preparação, porque não adianta a gente chegar e plantar o café direto, porque o solo está pobre, está exaurido, a gente precisa criar um ambiente que vai favorecer o café e as outras espécies. Então a gente entrou com o plantio de amendoim com mombaça. A gente pensou uma cultura que a gente processa dentro da UNVEG, né, para fazer as pastas de amendoim, e uma cultura que vai criar biomassa para a gente entrar posteriormente com o plantio do café e as outras espécies. Então foi um consórcio de amendoim com o capim mombaça. A gente colheu o amendoim, deu bastante amendoim e a gente estabeleceu o mombaça na área, né? Escuta, o amendoim, né? É uma leguminosa, né? E vocês plantaram primeiro para adubar o solo com nitrogênio, isso? Isso. Ele vai favorecer o nitrogênio, né? Por ser uma leguminosa, mas também porque é uma cultura que a gente se alimenta e a gente processa. Mas se a terra estava degradada,
Vocês precisaram colocar alguma coisa na terra para plantar esse mombaça e o amendoim? Ou foi do jeito que estava? A gente colocou muito pouco esterco, sabe? Esterco de gado. Análise do pH, não? A gente não fez análise, porque assim, o amendoim, ele é uma planta da placenta 1, ou seja, o amendoim é especialista em chegar numa área aberta e criar essa proteção. Ou seja, ele se dá bem numa área arenosa. Ele gosta desse desafio, né? Exato. É a função dele no sistema. Que legal. Né? Eu tinha a impressão que amendoim precisava de uma terra muito fértil. Então, ele é exigente, sabe? Mas ele se dá bem em terras arenosas. Aqui é uma terra que ela estava exaurida, mas é uma terra boa, sabe? Não é uma terra, se a gente for perceber no contexto aqui, é um contexto de floresta, né? Então é uma terra que estava exaurida, mas uma terra boa, de qualidade, né? Tinha as condições para ele se desenvolver e produzir ainda por cima, né? Exato. A produção foi muito boa aqui na área. E aí depois que a gente estabeleceu o Mombaça, a gente teve material suficiente para roçar esse Mombaça e criar os espaços onde entrariam as linhas das plantas. Vamos falar, Mombaça é uma gramínea que você vai usar primeiro para produzir massa verde, mas depois você estava me contando também uma coisa interessante, né? Que acho que você vai falar agora, é isso? Isso, exato. Porque assim, a grande preocupação, e aí a gente já entra na base da agricultura sintrópica, né? Que são esses princípios. A gente precisa olhar o sistema e entender como que a natureza trabalha para produzir vida. E a gente precisa fazer os plantios com o foco na fotossíntese. Toda a área é importante, ela está otimizando a fotossíntese a todo tempo. Então não adianta a gente ter linhas de árvores e entre elas está o solo descoberto e pobre. Vamos explicar. Fotossíntese é aproveitar a energia disponível do sol que está aí de graça, né? E transformar ela em alguma coisa que a gente possa aproveitar. Exato. Uma analogia é como se a folha da planta fosse uma panela. E aí ela está absorvendo a energia do sol, ela está buscando nutrientes do solo e nessa panela ela está fazendo uma síntese, né? Ela está transformando tudo isso em energia para que ela possa se desenvolver. Mas o mais legal é que assim, a vida é uma grande cooperação, né? Então ela, ao fazer essa síntese e produzir essa energia, ela não está ficando com isso só para ela. Ela está alimentando toda a vida que existe ali no solo. E essa é a grande importância que a gente precisa entender e aprender com a natureza, né? A gente não vive num sistema escasso que a gente precisa de tudo só para nós. Concentrar aí é negativo, né? Exato. Na mão de um. Exato. A gente precisa compartilhar. E esse compartilhar é abundância. Então, quando a planta ela faz a fotossíntese e ela precisa se desenvolver, ela joga para o solo como se fosse uma secreção que chama exudatos. Esses exudatos são nutrientes que vão alimentar a vida do solo, bactérias, fungos, outros micro-organismos que, ao se alimentar, né, desses nutrientes, eles vão até a rocha predominante e eles liberam alguns ácidos nessa rocha, desmineralizando essa rocha e fixando esses minerais na parede celular deles. E quando eles se decompõem, eles cumprem a função deles e eles morrem, as plantas absorvem esses minerais que foram fixados nesses micro-organismos e disso ela se alimenta e ela se desenvolve. Então, quando a gente tem, por exemplo, o mombaça entre a linha do café e a linha das árvores, esse mombaça está a todo tempo gerando essa informação de rejuvenescimento e essa informação vai para as outras plantas também que a gente quer. Que nesse caso aqui é o café, são as árvores nativas, a banana, o abacate. Então, essa é a grande importância da gente entender o sistema completo.
né? Não apenas uma espécie que a gente quer. Tá certo. Você estava falando do mombaça em especial agora, né? Isso. E você falou que aqueles micro-organismos, eles vão até a rocha, né? Como que é? A população aumenta tanto? Como é que é? O que acontece para eles atingirem a rocha? Então, é que quando a gente tem um solo exaurido, o solo tá... Vamos pensar assim, ó, nós estamos no Brasil, que é um país tropical. A natureza ela é perfeita, né? Então, nos trópicos, o sol ele pega muito forte, a gente tem muita insolação. E a terra ela não pode ser exposta ao sol. Por isso que nos países tropicais a floresta é muito predominante, porque é como se fosse a pele do nosso corpo. Se a gente deixar o sol bater direto na pele durante muito tempo, ela vai queimar, a gente vai ter bolhas. Então a gente precisa morre, proteger. na verdade, né? A terra fica sem vida. Exato. É isso? Ela morre. Então, os micro-organismos, fungos, bactérias, não conseguem sobreviver com a terra exposta. Então, quando a gente tampa, a gente começa a melhorar esse solo, quando a gente deixa ele coberto. E aí, quando a gente planta as plantas que a gente quer, e nesse caso é o mombaça, ele vai estar protegendo o solo e vai estar criando essa relação de cooperação, alimentando a vida que existe no solo. E aí essa população começa a aumentar, começa a crescer e a gente começa a gerar um ambiente propício tanto para os fungos e bactérias se proliferarem, quanto para as plantas se desenvolverem, né? Uhum. Legal. E a intenção de vocês aqui, Ramon, a plantar café, né? Eu acho que você ainda não falou exatamente, né? Aqui é uma região conhecida por produção de café. Mas por que vocês que trabalham com essas sementes, né? O caju, o amendoim, o gergelim, agora a avelã também, né? O cacau, querem se aventurar a mexer com café? Porque vocês já estão dando certo lá, né? Sim. Por que você quer plantar café? Então, porque a gente acredita, assim, que a grande inovação é aquela inovação que traga uma mudança na vida das pessoas para melhor. Então, como que a gente pode melhorar? Como que a gente vai buscar alternativas para que o nosso entorno esteja melhor? Porque a gente acredita que a gente só vai ser feliz quando todas as formas de vida estiverem felizes. Quando você sair na rua e ver sorrisos. Exato. Senão a gente não vai conseguir ser feliz. E o que a gente percebe é que o produtor, ele está numa situação de escassez. Por quê? E dependência. E dependência. Porque, por exemplo, a gente teve agora problema de guerra na Ucrânia, na Rússia. Muitos adubos químicos vêm de fora. E aí os adubos ficaram extremamente caros, os agrotóxicos muito caros. E aí o agricultor ele fica dependente desse pacote, né, de insumos. E aí, em contrapartida, utilizando tudo isso, a gente tem um sistema cada vez mais degradado, cada vez precisando de mais veneno, mais adubo. Então a gente precisa buscar a solução. Pois é, então, eles estão, a agricultura convencional, eles se baseiam na química do solo, né? Então eles vão botar aquilo que eles acham que as plantas precisam, sem considerar a vida ali que poderia disponibilizar todos esses nutrientes. É mais ou menos por aí, não? Exato. É porque daí se você tem que importar de fora, né, é caro e você está mantendo um sistema que fica muito mais vulnerável a pragas. Exatamente. É por aí. Isso, exatamente isso. E é muito insustentável, porque a gente vai ter que colocar cada vez mais veneno e a gente vai matando cada vez mais o solo e a gente vai tendo um produto cada vez mais baixa qualidade. Então, inclusive em termos de nutrição para a gente, né? Com certeza. Porque o solo Homos, né? De Homo sapiens vem de humus. Ou seja, a estrutura do nosso corpo é muito semelhante à da terra, né? E para a gente entender a nossa saúde, é importante a gente entender a saúde do solo e a saúde da planta. Quando a gente come um alimento pobre nutricionalmente,
a gente vai estar tendo menos nutrição e mais suscetível a doenças no nosso organismo, né? E quando a gente coloca só adubação química, tem uma deficiência de uma série de nutrientes que a planta não está tendo. E isso vai vir para o nosso corpo também, né? Então a escolha do café é para que a gente possa buscar alternativas e disponibilizar isso para os agricultores, para que eles pensem em outros modelos de produção que sejam mais sustentáveis em todos os aspectos, para quem está trabalhando, para o solo, para a planta. Enfim. Então você está vendo assim o seu entorno como um organismo e você é uma célula desse organismo. Exatamente. Então você está no limite, a melhor situação possível, uma célula saudável informa as outras células que elas também podem ser saudáveis. Exato. Agora, a minha experiência, assim, não adianta você ir lá e falar para as Não. pessoas. Você tem que mostrar na prática, né? Exato. Tanto que a gente nem gosta de ficar falando muito. Mas agora você está falando para outros tipos de gente. Exato, A gente vai escutar, gosta, né? Isso, a gente gosta de fazer, né? Então, porque não adianta a gente ficar falando de agrofloresta, agricultura sintrópica sem ter resultados. Sim. Então, o objetivo é que a gente entenda todos os processos, a gente erre e a gente erra bastante e busque soluções, né, para que a gente leve isso para os agricultores como algo que deu certo. Enfim, né, a gente precisa buscar soluções. Legal. Uma parte que mexe bastante, é uma coisa até antiga, um lugar comum, é o bolso, né? Utilizando o que está disponível no seu entorno, imagine que fique muito mais barato. Aí você vai gastar mais, talvez, em trabalho, em mão de obra, do que comprando insumos, né? Exato. Vocês, no caso, vocês só trouxeram esterco aqui. Exato, e muito pouco. Muito pouco. Assim, é exatamente o que você falou. Financeiramente, ele é um sistema que usa muito menos insumo, então ele é mais barato por causa disso, mas ele demanda mais mão de obra. E atenção também, né? Atenção. Principalmente que é um laboratório ainda. Né? Exato, mas a cereja do bolo, ela vem depois. Porque quando a gente tem um café, por exemplo, esse café, ele tá com menos de 1 ano de plantio e ele tá saudável, ele não teve adubação química, não teve agrotóxico. E quando a gente consegue produzir esse café consorciado com essas outras espécies saudáveis, ele vai produzir um café de excelente qualidade. Aqui a gente tem a certificação orgânica e não basta ser só orgânico, ele tem que ter qualidade. E quando ele está num ambiente que é semelhante ao ambiente natural dele, ele vai produzir um café de excelente qualidade, um café especial. E aí a gente consegue comercializar esse café com um preço muito melhor do que o café convencional. E aí a gente começa até a outra ponta. A gente tem mais mão de obra, tem mais cuidado, mas a gente não está exposto a veneno, agrotóxico. A gente tem mais saúde, a gente está melhorando o solo e tem um produto muito mais valorizado, né? Vamos mostrar as plantas que vocês escolheram, porque você falou que pegou plantas nativas daqui, né? E explica, acho que não ficou claro, nem para mim também, que eu nunca sei isso direito, na hora de podar algumas plantas, que o eucalipto não vai ficar aí para sempre. Não. E nem o jatobá. Ou vocês vão deixar o jatobá formar a copa e tal, e o café vai viver embaixo deles. Como é que vai ser isso aí? Então, quando a gente pensa, por exemplo, nessas plantas que são plantas na sucessão natural de clímax, né? Que são as plantas mais exigentes, que vêm depois na floresta, a gente imagina um jatobá, a gente passou por um jatobá, 30 metros com aquela copa frondosa, a gente imagina isso. Eu estou imaginando isso, exatamente. Exato. Só que é bem diferente, assim. Então. Porque essa é a nossa intervenção. A gente tem um grande mestre, que é o Ernest Goethe, né, que foi o pai da agricultura, é o pai da agricultura sintrópica, e a gente aprende muito, muito com ele, que a gente, enquanto mamífero de porte grande, né, um ser humano, a gente tem todas as ferramentas para cumprir a nossa função.
Então a gente tem mobilidade para plantar, a gente sabe escalar. Então a gente precisa cumprir as funções para a qual a gente veio. E a poda, ela é parte dessa função que a gente está cumprindo. Na mata, uma floresta em equilíbrio, os macacos, que são muito parecidos com a gente, eles estão o tempo inteiro podando as árvores. Porque eles, para pegar o fruto ou as folhas? Não só, se a gente for reparar, ele está o tempo inteiro quebrando o galho e jogando para baixo. Mas por que eles fazem isso? Porque eles estão cumprindo a função deles. Nesse processo é o momento em que acontece a poda, entra luminosidade no sistema. Mas será que eles quebram porque eles estão testando se o galho é forte? O que é, cara? Tem que ter uma função para eles. A gente tem, ou é instintivo? A gente tem a mania de pensar que tudo tem que nós ser utilitário. somos os inteligentes. E a gente não percebe que a natureza é um sistema inteligente. Então os macacos, eles são extremamente inteligentes. Eles são plantadores de excelente qualidade. Então o que eles estão fazendo na mata a todo momento é tudo com muita inteligência. Então eles sabem como se eles estivessem fazendo a agricultura deles. Exato. Da maneira mais natural possível. Exatamente. Uau. Que legal. E então assim, quando a gente faz a poda pensando em tudo isso. Lembrando de quando éramos macacos. Exatamente. Inspirado na mestra, né? E aí quando a gente pensa nessas espécies, né, de árvores nativas, no próprio eucalipto, a gente vai podar essas plantas mais baixas. Então a gente vai manter elas aqui com 4 metros de altura. A gente não vai ter muito esforço de ter que ficar subindo, podando essas árvores altas, porque senão elas fecham o sistema e aí elas geram sombra em excesso para o café. E aí ele para de produzir. Então a poda, ela entra assim, ela entra segurando essas plantas numa altura que seja interessante para a cultura que a gente quer, e essa matéria orgânica é o que vai alimentar também o nosso café. Então esse sistema, ele foi pensado assim, vale a gente refletir que a gente fez um estudo, esse sistema ele entrou num projeto que a gente desenvolveu, e esse projeto ele começou inicialmente com o estudo das espécies nativas predominantes aqui na região. Então a gente percebeu que aqui desenvolve muito bem o jatobá, a eretrina, mulungu, a aroeira pimenteira. Você falou tamboril, que eu não conheço essa árvore. Tamboril aqui desenvolve muito aroeira bem. Tem aí, né? Aroeira. A gente plantou também a saboneteira. Saboneteira. Plantamos cedro, plantamos o eucalipto, que desenvolve muito bem aqui, vai ajudar a preparar o ambiente. A vantagem do eucalipto é que ele é rápido, ele produz bastante massa, é isso? Assim, o eucalipto ele é muito discriminado e muito julgado. Por isso que eu assim. Fiz questão de falar dele. O que a gente precisa entender é que a natureza, ela não é o problema. O problema é a mentalidade do ser humano que quer plantar pensando apenas na economia. E a gente esquece de olhar para o eucalipto como uma planta maravilhosa que tem a função dela dentro do sistema. Então a gente precisa entender qual é a função do eucalipto. O eucalipto, ela é uma planta emergente, ou seja, uma planta emergente é aquela pioneira, que eu chamo de pioneira também, não? Não só pioneira, mas ela o emergente é aquela que ela, no caso do eucalipto, é uma secundária, que ela vai para cima. Ela vai para cima. E aí ela chega no alto da floresta e abre os braços e fica acima das outras plantas. Numa floresta em equilíbrio, essas árvores elas iriam ocupar 20% da área. Ou seja, elas estariam mais ou menos em 20 por 20. O que a gente faz? A gente planta essas árvores muito adensadas, que são esses plantios convencionais de eucalipto. Ou seja, a gente está pondo uma planta extremamente exigente ali, porque ela desenvolve muito rápido, muito adensada, ou seja, ela vai exaurir o solo, ela vai tirar a umidade do solo e ela vai começar
a eliminar recursos daquela terra sem ter acumulado esses recursos. E aí a gente tem um sistema degradado. Mas o problema não é o eucalipto. É o jeito que a gente lida com ele. É o jeito que a gente lida com ele. Então, nesse caso, ele é muito generoso, ele é muito especial e ele ajuda muito a gente, porque ele vai crescer rápido, vai produzir muita matéria orgânica, ele vai ser podado e ele vai melhorar o solo para que as plantas mais exigentes possam vir, que é um jatobá, um cedro, né, a aroeira, que são essas árvores nativas. São daqui, né? Exato, a pereira. Então, foi escolhido assim e a gente plantou na linha do café as árvores nativas que são de rápido crescimento. Né? Essa aqui é a eritrina, mulungu, né? Isso. Agora, ele é um mulungu que não cresce muito alto, esse. Não, ele não cresce muito alto. Tem um outro tipo que é uma árvore mais alta, dá uns 10, 12 metros, né? Isso. Vocês escolheram essa por quê? Então, a gente escolheu essa porque ela é predominante aqui na região. Ah, é? Ela tem bastante. Foi feita a coleta de sementes na região e foi feita as mudas e a gente introduziu com as mudas. Vocês foram atrás da semente, fizeram a muda? Sim, foi um parceiro do Instituto, né, que é um grande especialista, biólogo, e ele conhece muito bem as matrizes da região, então foi feita a coleta e foi feita a produção das mudas no viveiro. Cara, então vocês começaram do zero, vamos dizer. Do zero. É um projeto que ele foi pensado, isso é muito importante. Quando a gente vai fazer a implementação de uma área, não adianta a gente chegar e falar, eu quero produzir café. Eu já vou lá, compro café e ponho ele no solo. E depois você vai ver o que precisa. E depois você vai ver o que acontece. A gente já fez isso. Você já fez? Já. E isso é caro, isso não é inteligente. E a gente tem muito problema com isso. Desrespeitoso com a natureza, né? Exato. Então, a gente precisa planejar, né? É aquilo que eu te falei ontem do sonho, o planejamento e a realização. Então, aqui a gente está na fase da realização, mas teve um planejamento. E esse planejamento veio entendendo as espécies predominantes na região, preparando essas mudas, preparando o espaço para que na hora que a gente coloca elas na terra, a gente tem esse resultado. A gente vê que as plantas estão sadias, estão se desenvolvendo bem, sem adubação, sem agrotóxico. Isso que é o mais importante, né? Entendi. Vamos mostrar as espécimes, porque Vamos. tem algumas que eu não conheço. Isso aqui não é Santa Bárbara? Vai ficar isso aqui, não? E vai ficar. Porque ela é outra que a turma está eliminando também, Então, porque ela não é nativa, ela é muito invasora, essa né? Essa daqui não é a Santa Bárbara. É o Nim? Essa daqui é a... Cara, mas ela é igualzinha. Me fugiu o nome dela agora. Mas é parente. Cinamomo. Esse cinamomo é a mesma. Ah, é a mesma? É essa aí, então. Então, ela Na é minha nativa. cidade eles estão tirando isso Então. porque eles acham que... Bom, mas tem o lado bom dela, Exato. né? Rápida, Exato. E mesma assim, coisa do eucalipto. É a mesma coisa. Não existe planta ruim, sabe? Legal. Elas têm o equilíbrio dentro do ambiente, elas têm uma função a cumprir. Então, o que a gente precisa é entender a função dela. É isso. E a gente vai manter ela podada. Aqui não é um monocultivo de cinamomo. Tá. Né? Então, a gente vai podar. Ela é uma planta de rápido crescimento e a gente vai mantendo a poda dela. Olha, eu acho que o título desse vídeo foi Agricultura Sintrópica na Mantiqueira. Não existe planta ruim. Exato. Mas é uma combinação dessas coisas aí. Gostei dessa frase. É isso aí. Isso a gente vê o café, Esse é o café. Como que ele tá bonito, sabe? Ele tá viçoso, ele não tem a ferrugem nas folhas. Tá lindo. Sabe? Escuta, essa outra aqui. Essa daqui, que é? Essa daqui é o tamboril. Esse é o tamboril. É o tamboril. Ela é nativa. Ela é nativa da região. Ela desenvolve muito bem aqui. A gente percebeu que ela tá saindo muito bem, tá desenvolvendo muito bem. Essa vai ser daquela de extrato alto também, não? Ela, se eu não me engano, ela é extrato Médio. alto. Extrato alto. Se eu não me engano, é extrato alto essa. Ela Não parece tenho um certeza. angico, mas não é, né? Parece um angico. Isso. E ela desenvolve muito bem. Ela dá muito bem aqui.
Ó, ali a gente tem um guapuruvu. Ah, um guapuruvu ali, O guapuruvu aqui também é muito bem, desenvolve muito bem, uma planta emergente, de rápido Só crescimento. que o guapuruvu não vai aceitar a poda, né, Vi? Aceita, ele é muito bom de Mas poda. você corta ali o broto dele, ele volta? Volta. Sai do lado vários? Sai. Ah, isso eu não sabia, é cara. excelente. E aí a gente ainda tem um detalhe, que quando a gente faz a poda dele... Ele informa lá também, lá embaixo. Exato. E ele vai direcionar, porque assim, ó, qual que é a função dele? Ele vai subir, buscando luz, né? Uma planta que está lá em cima na floresta. Quando a gente poda, a gente está dando uma informação para ele desenvolver energia e engrossar a madeira. Ou seja, a gente vai ter uma madeira de excelente qualidade, ela vai engrossar muito mais rápido do que se não tivesse a poda. Então, se a gente quer também produzir madeira, a poda é essencial para o sistema. Tá, então, engrossa. Engrossa. O guapuruvu é muito bom de poda. Legal. Ó, aqui a gente Aroeira. tem aroeira pimenteira. Aroeira pimenteira, adoro essa. E... O que mais? Tem mais que eu vi pra diante. Ó, aqui a gente está consorciado com a banana. Banana, né? Então a banana é muito importante a gente manter a poda dela e deixar só 3, né? Então a gente vai deixar o tronco que vai produzir, vamos deixar o que seria, né, o vô, a filha e a netinha, que é quem vai vir depois para produzir. Eu acho engraçado falar o vô. Geralmente a turma fala a avó, a mãe e a neta. Certo. É uma boa correção. Não é correção, é observação, cara. Achei engraçado. Nunca usou no masculino, né? Porque bananeira... Mas é melhor a avó, né? Porque é uma planta, né? Árvore. Mas a banana, ela tem muito essa energia de mãe mesmo, sabe? Porque ela é muito generosa, ela é muito né? generosa. Ela cria mesmo as outras árvores, ela é muito generosa. Então, nada mais justo do que ser avó. Com certeza. Escuta, você estava explicando, né? Por que as 3? É para aumentar o cacho, ou engordar a fruta, é isso? Esse é um manejo que deve ser feito na bananeira. Funciona, né? Funciona, o cacho vai vir maior. Bonitão. A planta vai estar mais saudável. E nesse caso em específico, ela não vai fechar uma toiceira muito grande. Entendi. E não vai sombrear demais o nosso café. Vai dar muita sombra. Então é muito importante a gente manter ela sempre podada. Aqui a gente tem um abacateiro. E esse abacateiro, ele está plantado com espaçamento de 8 metros. 8. Porque o abacateiro a gente vai deixar. Ele é para produzir. Só que a gente não pode deixar ele muito adensado. Então ele entra em 8 metros, né? Mas vocês vão cortar também a copa dele? Vamos manter podar ele mais baixo. Mais baixo, isso. Tá. Legal. Mas como ele é um extrato alto, então ele fica um pouco mais distante, assim. Ali pra frente tem uma planta que eu acho que é uma que a turma chama de ipê americano. Será que Esse é o jatobá. Esse é o jatobá. E ele vem devagarzinho, né? Exato. Ele é grandão, mas ele chega devagar. Ó, aqui da mesma forma a gente Araucária. tem araucária. Nossa amiga araucária que produz os pinhões. Exato. Ó, aqui tem uma saboneteira. Aqui é a saboneteira, que é aquela árvore de rua que dá aquelas bolinhas, né? Exato. Tem gente que lava roupa só com aquilo, cara. Não, é fantástico. Ainda não cheguei nesse ponto. Tô querendo. Ó, aqui a gente tem um cedro. Um cedro, cara, olha. Que vai devagar também. Vai devagar também. Aqui do lado você tem essa pata de vaca, é isso você chama? Olha, essa daqui... acho que eu né? não sei qual que é essa. Eu acho que é a pata de vaca, cara, que eu conheço. Vocês plantaram? Parece. Olha, essa eu tô em dúvida. Se a gente plantou ou se ela ou se tava foi aqui já. espontânea. Foi espontânea, né? Exatamente. Ó, aqui a gente tem um tamboril. O tamboril bonitão já. Bonitão, ó, mais desenvolvido. Olha que lindo. Olha como que ele desenvolve bem. E aqui, ó, aqui ele já tá fazendo uma sombrinha pro nosso café. Olha como que esse café tá bonito, ó. Olha, eu não vi nenhum café feio, não. Então. Tá tudo lindo. Olha, e a gente tem uma acácia manjo, que é uma exótica também. Essa daqui, vamos mostrar lá, bicho? Cara, a acácia manjo. Ela é bonita, manjo, né? Ela é bem bonita. Parece aquelas plantas de Madagascar, assim, meio doida. É verdade, a folha larga, bonita, né? De onde que ela é, você sabe, não? Cara, eu não sei a origem dela. E por que vocês botaram ela aí? Porque ela é fantástica também. Aqui na região, o eucalipto desenvolve melhor.
mas na Amazônia, em alguns lugares da Bahia, Úmidos e quentes. Ela se desenvolve muito bem. E aí ela cria esse ambiente para as outras plantas. Então, nesse processo inicial, a acácia manjo é fantástica também. Você botou ela mais aqui embaixo, que já fica uma região mais, sei lá, úmida aqui, que a água desce? Na verdade, a gente colocou ela porque ela é de rápido crescimento. Então, ela entra na linha do café, porque ela rapidamente vai criar uma sombra e vai já começar a produzir matéria orgânica das podas, né? O Ramon, você falou uma coisa muito importante, que a gente erra muito, né? Eu acho legal falar dos erros, né? Sim. Então, a gente já implementou sistemas, como eu te falei, de chegar... No início, quando a gente chegou aqui... O início é quando vocês construíram a casa. Foi 2012, mais ou menos. Isso então faz 12 anos. Faz 12 anos. Quando a gente começa a entender um pouquinho a agrofloresta, a gente acha que a agrofloresta é tudo misturado, né? Então a gente quer plantar de tudo. Então a gente comprou uva, comprou maçã, mudas, né? Um monte de comprou gente estrangeira. Pêssego, um monte de gente estrangeira. Igual nós, chega num lugar e acha que vai abafar, né? Exatamente. E aí a gente plantou tudo junto. Só que, né, como a gente não entendia nada do desenvolvimento das plantas... Vocês foram empiricamente, achando que podia dar certo. Exato. E aí a gente gastou muito dinheiro comprando essas mudas, que são caras, só que na hora que a gente planta, o solo está exaurido, ele não está preparado, porque essas mudas são extremamente exigentes, e elas começam a se embolar, porque cada uma vai ter uma característica. Então, assim, o interessante é a gente entender quais as espécies que são o carro-chefe de produção que a gente quer desenvolver. E aí, em cima dessas espécies, a gente monta esse mosaico pensando nisso. Isso, para a gente, foi muito mais inteligente, assim, porque a gente acabou perdendo as mudas, elas não se desenvolveram, o solo não estava preparado. Então, são muitos erros que a gente, às vezes, comete, né? Por não olhar o sistema de forma mais sistêmica, né? Completa. Tá certo. Bom, esse foi um erro, né? Exato. Aí vocês erraram tanto para chegar nisso agora, que é uma super organizado, que vocês tiveram a humildade de consultar a Mãe Natureza para saber. E a experiência de outras pessoas também, né? A gente tem, assim, um trabalho que a gente desenvolve junto com o CEPEAS, que é o Centro de Pesquisa em Agricultura Sintrópica. A gente tem o querido amigo Fernando, que também ajuda muito a gente nesse processo. A gente tem os cursos aqui, junto com o CEPEAS, que a gente dá no Instituto Origem. E através desses processos de pesquisa, a gente vai aprendendo. Mas mesmo aqui, a gente ainda cometeu várias falhas. Você quer falar delas? Então, o ideal vai. Para não doer muito, vai. O ideal é a gente plantar em alta densidade. Então, porque é como se fosse a natureza. Quando a capoeira está crescendo, é aquele bolo de planta crescendo tudo junto. Isso é alta densidade. E ela planta em alta densidade porque as plantas que mais têm condição de se desenvolver, de crescer, elas vão se desenvolver. Então é preciso... Ela peca pela abundância, vamos dizer. Exatamente. Ela peca pela abundância. Ela acerta pela abundância. Ela acerta. Acho que falei errado. E aí a gente precisa reproduzir isso aqui. Só que às vezes é muito trabalho a gente ter muitas sementes, muitas espécies, porque nesse caso aqui, a nossa janela de plantio, ela é curta, né? Do período que começa as chuvas até a metade do período da chuva, porque a gente não pode também plantar muito no final, porque senão ela não pega muita chuva. Então, é importante a gente plantar tudo no início. Então, se tem um recado que a gente pode deixar, faça pequenos espaços bem feitos e vai aumentando aos poucos. Porque às vezes a gente acha que a gente dá conta de abraçar o mundo, mas nosso braço não chega, né? Até o abraço tem limite, né? Então,
a gente precisa pensar nesses detalhes. E lembrando que 5% do esforço é a implementação, 95% é manejo. Então a gente vai ter que manejar esse sistema, a gente vai ter que roçar, vai ter que podar, enfim. Então é importante pensar pequeno, fazer bem feito e ir aumentando também. E é isso que vocês estão fazendo aqui, né? Você falou que tem uma área que essa agora que é o laboratório é 1 hectare, mas aí Isso. se der certo vocês vão expandir, é isso? Exato. A gente já, essa área de baixo, a gente já pode perceber que tem um mombaça bem Mombaça foi plantado por estabelecido. vocês? Foi plantado. Que vocês já estão colocando aqui? Exato. A gente já está, agora a gente está iniciando a época da seca, né? Da estiagem. Então tem que proteger o solo. Exato. Então agora a gente está roçando esse mombaça, protegendo bem para o café ter umidade, ficar protegido e enfrentar a época da seca sem sofrimento. Ele já está levemente sombreado, então vai estar um ambiente legal para ele. E aí a gente já tem o mombaça estabelecido para na próxima época da chuva, né, que se inicia em outubro, a gente já roçar esse mombaça e preparar as linhas de plantio. Ah, entendi, porque ele já está lá, ele né? já está estabelecido. Entendi. Isso é um acerto que vale a pena pensar. Como preparar a área antes de plantar. Sim. A gente tem que ter o recurso investir esse tempo de biomassa. Biomassa. Exato. Não é perda de tempo, é ganho. É ganho. Uma cama melhor, uma placenta, é isso? Exato. Tá certo. Agora eu vejo que vocês têm o cuidado, vocês mantiveram, né, essa linha aqui de mombaça, mas vocês estão jogando a biomassa ao lado, porque vocês querem manter o mombaça aqui. Isso. É importante. É muito importante. Porque o mombaça ele vai fazer aquele efeito que eu te falei. Explica que é um novo. efeito de rejuvenescimento. Quando a gente poda esse mombaça, ele vai soltar os exudatos no solo e ele vai gerar vida ali. É muita informação para a gente entender, é mais ou menos assim. Quando com certeza as pessoas já observaram que às vezes tem uma árvore que ela está envelhecida. Sim. E aí debaixo Pé de dela... laranjeira dá muito isso. Exato. E aí ela não produz e debaixo dela não cresce nada, sabe? Às vezes a gente chega num sistema e todas as árvores estão com aspecto envelhecido, não está produzindo. E a gente pensa, poxa, mas eu plantei essa laranja, essa fruta aqui tem pouco tempo. Mas aí a gente olha do lado, assim, tem aquela mangueira centenária envelhecida. Essa mangueira... Isso é uma preservação da espécie. Ela emite uma informação de envelhecimento para as outras plantas, dizendo assim, olha, vocês aguentem aí, não se desenvolvam, que eu preciso terminar o meu ciclo e segurar a minha espécie. Então eu ainda vou jogar sementes para que a minha espécie continue. E ela trava o sistema. Isso acontece muito na floresta, quando tem algumas plantas que estão envelhecidas. Essa é a importância da poda. Ao contrário disso... Cara, agora você falou uma coisa chave. Essa é a importância da poda, né, bicho? Que interessante, porque eu tenho maior dificuldade de podar. Agora, tem dó, né? Eu já vou considerar isso que você está falando, assim, porque à medida que eu envelheço também, meu corpo envelhece, eu tenho necessidade de estar em contato com gente jovem. Né? Porque se ficar só com gente mais velha, parece que... Faz todo sentido. Que eu vou morrer mais depressa. Legal. Sim. E ao contrário disso, é o rejuvenescimento. Então, quando a gente faz a poda, a gente está trazendo vida nova. Legal, cara. A gente está trazendo... Isso é um grande ensinamento do Ernest, que foi a grande sacada que ele teve, porque o Ernest ele é um grande produtor de cacau. Né, um cacau muito especial. Ernest está no sul da Bahia. E a fazenda dele... Fala que o Ernest é um suíço que veio aqui para o Brasil, desbravou, isso aí se impôs e agora é referência. Exato. Né? É um grande cientista, agricultor, que trouxe muitos ensinamentos para nós. Assim. E a grande sacada da poda dele veio num ano em que teve muitas tempestades, ventos muito fortes na fazenda dele e derrubaram muitas árvores. Nesse ano, o cacau dele produziu muito.
E aí ele teve a grande sacada que essa era a chave, é a poda. Claro, porque o cacau dá mais debaixo das árvores, mas quando podou, ele deu mais ainda. Exatamente. Que legal, cara. Então, assim, a natureza, palavras, né, que o Ernest usa, a natureza não é uma conserva, né? A natureza é um fluxo de vida constante. Então, quando a gente faz uma poda, a gente está dando oportunidade para muitas outras plantas se desenvolverem. E aí o sistema só vai aumentando, ele vai complexificando cada vez mais. Legal. Essa é a agricultura sintrópica, né? Gerando vida. Legal. Olha, eu acho que coincidiu com a... Isso aqui que é roçadeira? Isso é uma roçadeira. Que eles devem estar cortando o capim. Isso. Cara, então deixa eu virar pro lado de cá, que acho que pega um pouco menos o som da roçadeira. Ô, Ramon, essas informações que você está dando, como você compartilha em algum lugar? Vocês têm um Instagram? Você se abre para dar consultoria? Porque eu aprendi pra caramba aqui, assim, foi muito gratificante porque você é muito didático e paciencioso, né? Muito grato. Então, dá para as pessoas terem essa informação em alguma outra circunstância que não esse vídeo? Sim, então, o Instituto Origem, ele presta consultorias também. A gente dá os cursos aqui no espaço, a gente dá cursos em outros lugares também, né? A gente faz trabalhos com prefeituras, com outras instituições, porque a gente acredita muito nessa importância de entender o espaço, não a gente como protagonista, donos da verdade, né? A gente acredita que a gente precisa entender o contexto do lugar, aprender com ele e buscar soluções. Então a gente desenvolve esses trabalhos também com outros, né, com prefeituras, instituições, e aí no nosso site tem lá os cursos também, né, que a gente promove aqui no Instituto, em outros lugares, o Instagram também. O nosso site é o www.institutoorigem.com.br. Tá. O Instagram é @institutoorigem. E lá a gente coloca também algumas informações. Legal. Agora, eu acho que você confirma ou não depois, você não vai ficar conversando com uma pessoa, um particular, meia hora para explicar pro cara como fazer, né? Que Exato. Você tem um trabalho que é muito grande e que não dá para fazer isso. Então aí, conforme a demanda, você vai direcionar a pessoa para lá ou para cá, para curso, para outro tipo de coisa. Isso. É isso mesmo? Exatamente, porque assim, a gente gostaria muito de dar atenção para todo mundo, mas a gente, é como eu falei, né? Até o abraço ele tem limite. Então a gente faz o possível, tenta atender da melhor forma possível e a gente direciona, né, da melhor maneira. Legal. Escuta, a última coisa aqui, se você não tiver mais nada, essa área aqui vocês estão arrendando de uma pessoa que viu aquele primeiro vídeo que nós fizemos há 5 anos. Inclusive, eu acho que ele está aqui. Aí. E eu acho que seria muito legal dar voz a ele. Assim, não, mas eu já preciso dizer que para mim foi ótimo ter sabido isso. É que, eu vou contar, assim, há 5 anos atrás, quando você esteve aqui, você fez um vídeo com a gente que foi muito legal. E seu trabalho é fantástico, leva... É fantástico, mas é bem real também. Exato. Não tem nada de fantasia. É bem real e leva informação para muitas pessoas. Isso é muito bacana. E aí essa pessoa que é o Lucas, que é um grande amigo, ele viu o vídeo e aí ele teve aqui no Instituto, conheceu a gente pessoalmente e a gente criou uma amizade muito grande. É um músico fantástico, que tem uma sensibilidade muito grande com as plantas. E a gente descobriu que esse terreno estava à venda e a gente fez essa ponte para que ele comprasse o terreno. Ele comprou e hoje a gente arrenda esse pedaço dele, o Instituto, mas é muito mais que um arrendamento. Na verdade, a gente é parceiro, sabe? A gente pensa junto, a gente desenvolve junto. Ele também é agricultor orgânico. Então a gente divide os pedaços e se integra, assim, né? Legal. Isso é muito bom, né? Quando a parceria não é um arrendamento simples, tem muito mais coisa que acontece. Exato. Muito bom. A gente aprende junto mesmo. Ramon, vamos procurar o Lucas, vamos ver o que o pessoal está fazendo? Vamos lá, que a gente fala um pouquinho da organização da matéria orgânica também. Legal, vamos lá. Essa aí como vai ficar nos próximos meses, né? Exato. Aqui tem até uma goiabeira, ó. Tem uma goiabeira.
Esse aqui eu não sei o que é. Cara, isso aqui é uma nativa também, velho. Não é o sombreiro, Tô não. em dúvida qual que é essa. Essa aí eu não conheço. Também tô em dúvida. E aí, irmão? E aí? Bom? Como tá? Bom demais? Beleza? Conta aí por... Bom dia, Lucas. Tudo bom? Que Nossa, legal, sou cara. fã, cara. Que bom. Tava falando de você e você apareceu, meu. Ai, coisa boa. É, você entrou na hora, você chegou na hora certa, porque o Ramon falou assim, ninguém melhor que o Lucas para falar do que aconteceu, de você ter visto o vídeo, se aproximou e acabou comprando uma terra aqui. Foi. Inclusive aqui era do Dimon. O quê? É, pô. Ah, não acredito. Dimon te mandou os vídeos que você fez. É. Aquele sítio que vocês foram, que ele tá vendendo, É. era o sítio do meu pai que a gente fez a troca. Ah, Eu não troquei. acredito, É, cara. pô. O mundo Você é ficou muito... sabendo que o Dimon, Não. que falando do Dimon, Não fiquei. teve É. umas 3 propriedades do Dimon, né? Ele tem umas 3 propriedades, É. exatamente, é. Então aquele que tem a casinha, que tá abandonado, né, que ele tá vendendo. Isso. Lá que a gente trocou, fez a troca. Ah, lá era de vocês, É. aí eles trocou por aqui. Exatamente. Gente, inacreditável isso. Nossa, Mundo pequeno. um mundo pequeno, né, cara? É. As conexões, cara. E você, quem é você, Lucas? Uai, eu sou Lucas, publicitário aposentado. Publicitário. Aposentado. Parei, né? Na cidade já? Fui pra cidade, fiquei 8 anos em BH. Aí comecei a ver vídeo de Ernest e falando, nossa, Tá, cara, mas peraí, o que te desencantou na publicidade pra você se aposentar tão cedo, vai? Ah, cara, eu acho que particularmente eu não me adapto a ficar trancado em sala, em frente ao computador. Eu gosto Primeiro de foi estar... isso. Exatamente, eu gosto de estar mais em contato com a natureza. E a família já era meio rural também? É, a família, tanto pai de mãe como pai de pai, É. praticamente todo mundo criado na roça. Então, aí eu vinha às vezes nas férias pra Conceição, aí eu ia pra roça do meu pai, aí cada vez que eu vinha, menos vontade eu tinha de ficar lá. Tá. Mais vontade eu tinha de voltar. Uhum. Só que no começo, quando eu fui, eu não tinha muito acesso a esse tipo de agricultura diferente, né? A agroecologia, assim, de fato, funcionando mesmo. Eu achava que era um negócio muito bonito na teoria, mas que na prática não funcionava tão bem. Aí depois, quando eu comecei a ter contato, em 2015, 2016, mais ou menos, com agrofloresta, aí eu já falei, pô, já é possível. Uhum. E aí culminou que, pô, foi bom. Eu vim em 2019 também, que depois logo veio a pandemia, aí o período que eu tinha de dúvida se eu ficava aqui, ou aí já acabou. Resolveu pra aí eu você. falei, não, vou acabar ficando mesmo. Uhum. Aí no meio da pandemia, conheci o Ramon e já vim pra cá e já deu certo, então só satisfação. E como é que é essa parceria de vocês? Você está se dedicando agora à agricultura ou à música? O que você está fazendo? Então, eu trabalho com apicultura desde antes de eu vir Apicultura, para Conceição. Eu já tinha um apiário em sociedade com meu tio. Aí quando eu vim, eu comprei a parte dele e até então foi o que segurou muita onda, principalmente no período da pandemia. Só que aí depois da pandemia eu já voltei a pegar firme com a música também, né? Que é uma outra paixão, que rende frutos pra caramba também. E aí eu tô conciliando as duas coisas. Tô terminando a minha casa aqui, a ideia é logo vir morar também. Na zona rural? Já ficar aqui mesmo, Uhum. no meio, né? Porque eu fico muito em Santo Tomé, então já é meio caminho, né? De Conceição a Santo Tomé. E tá cada vez mais dedicando aqui, né? Legal. Fazendo o negócio acontecer. Quantos anos você tem? 31. 31. E você, aqui nesse pedacinho aqui, você só tá fazendo arrendamento para eles? Você não tá... Então, a gente tem esse café em sociedade. Ah, já é sociedade. É. Ah, tá. E tem a apicultura lá, né? Também. E tem umas outras coisas que eu planto aqui para vender para escola também. Ah, você conseguiu vender para merenda escolar? Porque tem que ter um certo padrão. Exatamente. Tem umas exigências, né? Aí agora a ideia é plantar mandioca nesse pasto de baixo ali, orgânico, e vender para escola. Que área que tem aqui? Aqui tudo é 8,5 hectares. 8,5 hectares. É. Então é menor que a propriedade de lá. Porque a de lá... A de lá é até maior, até menor que aqui. Ah, tá. Lá é 5 hectares. Mas lá tem casa, né? Lá tem casa. Aqui já tinha uma casinha também, que o Dimon morou um tempo aqui. Ele veio, inclusive ele fala... aqui que ele morou. Aqui que ele morou. Ele fala que ele penou, né? Exatamente. É. Ele fala que aqui foi um lugar muito especial para ele e tal. Foi um momento importante da vida dele, que precisou morar aqui. Legal. Então a primeira casinha ele que fez. Aí agora eu tô reformando a casinha. Legal. É isso E aí. o Lucas, ele é coordenador agora do nosso sistema orgânico, né, de certificação. Ah, ele não falou isso. Acho que então. ele é meio modesto.
E, então, esse é um sistema que a gente tem, né, de certificação orgânica participativa. Então, a gente se ajuda, né, nesse processo. É uma associação de quase 200 agricultores, que é o Orgânico Sul de Minas. E é um processo onde a gente se fiscaliza, a gente se certifica. Vocês gostaram desse modelo? Pra gente é essencial, assim, E essa em todos coisa os do sentidos. fiscalizar, não exige um trabalho de você se locomover e ir lá? Como é que é Exige, isso assim, na prática? É participativo, né? Então ele precisa ter a participação. Só que diferente, por exemplo, de um sistema de auditoria, que vem uma empresa de fora 1, 2 vezes na propriedade, vai analisar papel e tudo mais, o sistema participativo, ele acompanha o desenvolvimento e a gente aprende muito junto, assim, né? E a grande beleza Então é que tem uma troca além da fiscalização, pura e simples, né? E ele traz autonomia, assim, para o agricultor, porque é diferente de uma empresa vir de fora, uma empresa que não conhece a gente. Por exemplo, eu e o Lucas, a gente se conhece, a gente trabalha junto, a gente aprende junto e nesse processo de certificação, se o Lucas tiver alguma prática que não é adequada para certificação orgânica e ele fizer e eu souber disso e eu não fizer nada, quando vier auditoria externa de outros grupos ou do Ministério da Agricultura e ele for pego fazendo essa coisa errada, eu também estou junto, eu também perco. Tá. Então é muito importante a gente se ajudar para que esses erros não aconteçam, né? Então é um processo riquíssimo, de muito aprendizado, muito carinho. Para a gente é essencial, legal. Assim, muito importante. Ô Ramon e Lucas também, agora a pergunta é a seguinte, em que ponto que fica favorável para o agricultor, para o pequeno produtor, ele se certificar como orgânico? Porque eu acho que existe um tamanho que vale mais a confiança que o consumidor tem, se você entrega direto para ele, do que qualquer papel, do que qualquer selo. Vocês já pensaram nisso, não? Até uma questão, na última reunião até levantei essa questão lá com a galera, que é justamente a gente talvez fazer um trabalho de conscientização, de acessibilidade também, né? Eu acho que, assim, é importante, eu reconheço que talvez o papel não seja tão importante como a prática mesmo. Tipo um CSA, né? Que seria aquelas pessoas que estão ali junto com vocês, envolvidas no processo. Sim. Um híbrido, talvez, sim, né? Sim, também. Um problema que eu observo aqui na região, cara, é que muita gente desiste da roça porque produz e às vezes já produz orgânico, já não usa adubação química, já não usa defensivo, mas não tem acesso ao conhecimento suficiente para ter os benefícios, que, por exemplo, para vender para a escola, você tem prioridade nos editais, você tem uma porcentagem a mais no preço do produto. A garantia da compra. Exatamente. Então, foi uma questão que eu levantei lá no dia da reunião. E aí? E aí a galera abraça. Mas pensando ainda. É um trabalho. Eu acho que é um trabalho minucioso e eu acho que é muito local. É tipo, eu, Ramon, aqui, entender a nossa vizinhança aqui, ver quem já produz, levantar essa galera, tentar trazer essa galera para dentro, porque geralmente é pessoa que está na roça há muito tempo, que não tem muito conhecimento de tecnologia, por exemplo. Então, acho que seria legal fazer esse trabalho de trazer essa galera e agregar. Tá, mas e a coisa que eu perguntei? Porque é um esforço que você tem a burocracia também para obter a certificação. Tem um custo também, não tem? Sim, tem um custo anual. Então, e em que tamanho que fica favorável você... Eu acho que com uma escala média, talvez, começa a ficar favorável, porque aí você vai mandar para mercado mais longe. Mas quando é um mercado local que você consegue atender... Precisa do selo? Essa foi a minha pergunta. Cara, eu acredito que, por exemplo, no PNAE é importante o selo. O PNAE é a merenda escolar. Merenda escolar. O PNAE é importante, que é igual sim, já essa tem essas sem vantagens. Dúvida, Agora eu acho que no dia a dia, assim, na feira, tem ali, né, pô, aqui é um orgânico e tal, mas eu não sei se a galera ainda dá tanto valor a esse tipo de coisa. Ontem, inclusive, eu não dou. Eu converso com a pessoa, eu sinto a pessoa. Às vezes o pessoal fala que é galinha caipira, não sei o quê, faço umas 3 ou 4 perguntas, eu já sei. Se é ou não. Mas então... O Ramon, vou perguntar para você essa mesma questão. Eu vejo assim que
O processo de certificação orgânica, ele é importante para vários aspectos. O sonho ideal seria que a gente não precisasse de certificação de nenhum atestado orgânica, de que nós nenhum somos atestado. idôneos. Na verdade, hoje a gente fala de agricultura orgânica, mas antigamente só existia agricultura orgânica, né? Porque não tinha adubação química vindo de longe, não tinha agrotóxico. Então as práticas eram muito mais agroecológicas, né? Só que hoje em dia, com tanto veneno, enfim, tanta destruição, a gente precisa trazer essa certificação para, de fato, mostrar que o produto, que a gente está consumindo um produto seguro, assim. Quando a gente está em pequena escala, numa cidade pequena, a gente consegue ter esse acesso mais próximo ao agricultor, não precisa de certificação, sabe? A gente conhece o agricultor, é aquela história, né? Você sabe o nome do seu agricultor? Se você sabe o nome dele, você conhece como que ele produz, sabe? Isso já basta. Então tem esses mecanismos sociais de certificação. Agora, quando a gente está falando de um processamento, onde o alimento vai para outro lugar, ou a gente vai mandar para uma cidade grande, alguma coisa assim, a certificação ela é importante porque ela traz a rastreabilidade de todo o processo, então ela traz uma segurança. E a gente tem também uma melhora do preço, né, do produto. Como o Lucas falou, né, o programa de alimentação na merenda escolar, a gente, quando vende com a certificação orgânica, a gente consegue até 30% a mais do que o preço de um alimento convencional. Então, para o agricultor, é importante ter a certificação por causa disso, né? Legal. E outra coisa legal também é que ter o selo de orgânico hoje é também um movimento político, cara. Ah, tá. A gente, lá na reunião a gente até falou que tem gente que tá pagando a anuidade do selo e não está produzindo, mas está pagando justamente por essa ação política, por entender que é importante ser... Eu acho que só de você... Não está produzindo nada, né? Exatamente. Se você tem uma propriedade e você não produz nada, mas você também não produz de maneira equivocada, você não desmata, cara, você já está fazendo muito. Hoje em dia, pô, que você vê de práticas, né, meio zoadas aí, então só de você ter uma propriedade ali, não tá produzindo, não tá desmatando, não tá produzindo de maneira errada, você já tá contribuindo demais para a natureza. Então isso que a gente... Legal. Ah, bom, agora eu fiquei satisfeito com a resposta. Gente, vocês querem falar mais alguma coisa? Eu acho que é isso, assim, Vamos né? finalizar? É a gente ter essa reflexão de como que pode melhorar o processo, né? O que a gente está trazendo não é uma receita de bolo, não é uma verdade, mas é uma reflexão, né? De como que a gente pode olhar para a natureza e pensar nela como nossa aliada, sabe? Uma mãe querida que nos dá tudo que a gente precisa, e a gente precisa ter um cuidado maior com a natureza, né? Porque a gente vê os dias de hoje, os recursos naturais cada vez mais escassos, o alimento cada vez, sabe, as ilhas de desertificação, tem lugares que já não têm acesso a um alimento saudável, e se a gente não tiver esse cuidado com a natureza, de práticas mais sustentáveis em todos os aspectos, sabe? Valorizar o agricultor, valorizar a terra, ter um alimento limpo, a gente vai cada vez piorando mais a nossa qualidade de vida no planeta. A gente vê esses momentos de pandemia, tudo isso é um ambiente em que o ser humano ele não está sendo um ser querido, né? Então a gente precisa ser um ser querido, porque não existe, aquela história, né? Não existe um planeta B, né? Não existe eu pegar um lixo aqui e jogar fora. Eu estou jogando dentro, porque o planeta é a nossa casa, né? Então fica essa reflexão para a gente pensar como que pode melhorar, como que a gente pode ser um ser querido, né? Nessa natureza que é tão generosa com a gente, né? Ramon, o agricultor filósofo ou o filósofo agricultor? Escolham. O agricultor aprendiz. Ah, tá bom. Ramon, eu vou pedir agora para você segurar a câmera, que eu quero dar um abraço no Lucas. Na hora que ele chegou tão efusivo e eu fiquei atrapalhado. Então eu quero dar um abraço. Seu fã, obrigado, cara, cara, demais. Obrigado. Que bom te conhecer, Cara, pessoalmente. é muito bom, eu considero que isso aqui é cria, quase um filho meu, porque foi através do vídeo.
que vocês se encontraram, né? E nós estamos nesse momento aqui. Então tá voltando para mim a coisa boa que eu joguei pro universo. E era o que eu ia falar, inclusive. Porque às vezes eu falo a minha experiência, né? Eu vim meio na cega, voltei meio na cega para Conceição, meio que com medo, mas acreditando no processo. Aí você encontrou uma luzinha. Exatamente, eu acho que você trabalhar com agroecologia é você acreditar no processo, é você acreditar que às vezes o cara vai vir e fala, pô, esse café seu não vai pra frente. E eles falam, né? Eles falam. Então acreditar no processo, porque eu acreditei no processo, aí eu já vi seu vídeo, já conheci o Ramon, aí eu já conheci o Dimon, que já é um cara especial querido, também, muito especial, né? cara, e já rolou essa troca, então assim... Quero que chegue lá no Dimon também, porque ele planta do convencional ainda. Ah, então, pô. Mas eu acho que ele já está sensibilizado. Sim. Legal. Então acho que é acreditar no processo, porque quando você acredita, eu acho que a natureza, ela faz com que as coisas aconteçam. É a informação, né, que a gente está mandando e tá chegando. Exatamente. E o mais importante, tá voltando. E voltando e pra vocês de novo, gente. É isso aí. Que venham muito mais. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Que bom, cara.